Graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seleção e comentários de textos bíblicos. Hebreus, capítulo 9. A adoração no tabernáculo terreno. Somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. O sangue de Cristo. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Obteve eterna redenção para todos que nele creem. O sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, também água, lã vermelha e ramos de hisopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios de suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, porém, para se oferecer à semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos, com sangue alheio. Cristo não entrou no santuário feito por homens, mas uma simples representação do verdadeiro. Cristo não entrou em santuário feito pelos homens, uma simples representação do verdadeiro santuário que está nos céus. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos, com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo,
assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Glória a Deus. Versículo 22 diz: segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Por quê? Deus disse a Adão e a Eva que se eles desobedecessem a Deus, se eles comessem do fruto proibido, se eles pecassem, que eles morreriam. A consequência do pecado é a morte. Morte física e morte eterna, separação eterna de Deus. E o pecado só pode ser coberto, só pode ser perdoado através da morte, através do derramamento do sangue do ser vivo. Então, na velha aliança, se matavam bois, ovelhas, pássaros, no lugar de matar o ser humano. Então, o sangue da ovelha, do boi, representava a morte, o sangue daquela pessoa que estava pedindo perdão pelo seu pecado. E Jesus veio para se oferecer no nosso lugar, para cumprir sobre si a sentença do pecado. A consequência do nosso pecado, Jesus levou sobre si e morreu por você e por mim e por toda a humanidade. Quem o aceita, recebe o perdão dos pecados, porque está aceitando que Jesus Cristo morreu no seu lugar, está morrendo com Cristo lá na cruz, e ressuscitando com Cristo para a vida eterna como Filho de Deus. Jesus apareceu há 2000 anos atrás, que já era o final dos tempos, na nova aliança, a aliança da graça, um favor que nós não merecemos, e inteiramente de graça, ele se ofereceu para morrer por você e por mim e por toda a humanidade. Ele morreu para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Jesus Cristo foi a ovelha que tira o pecado do mundo. Ele se ofereceu para cumprir a nossa sentença, o nosso juízo, o nosso julgamento. Nós é que devíamos morrer, ele morreu por nós. O justo morreu pelos pecadores. Nós o aceitamos, nossos pecados são perdoados e nós nos tornamos filhos de Deus pela fé. O escritor ainda continua dizendo: como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso entrar em juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. Ao homem está ordenado quantas vezes? Uma só vez. Reencarnação é invenção do diabo para enganar as pessoas que acreditam no espiritismo. Não existe reencarnação. Reencarnação é invenção do diabo para enganar as pessoas que morrem pensando que vão voltar para se purificar dos seus pecados através de várias e várias gerações, voltando várias vezes. E aí morreu, não existe reencarnação. Após a morte, você é julgado. Céu ou inferno. Quem aceitou Jesus como seu Salvador, já foi julgado junto com Jesus na cruz, e já foi perdoado. Morreu, vai diretamente para o céu, pelo sangue de Jesus que o purificou de todo o pecado. Agora, quem não se voltou para Deus, quem não aceitou que Jesus Cristo morreu por ele, pagando o preço do seu pecado, após a morte segue-se juízo. Morreu, é julgado imediatamente, vai para o inferno, separação eterna de Deus. Não há uma segunda chance. Deus já fez tudo o necessário para te salvar, para me salvar e para salvar toda a humanidade. Ele oferece inteiramente de graça o sangue de Jesus Cristo para te limpar de todo o pecado, para te fazer filho de Deus, para te dar a vida eterna. E Jesus vai voltar uma segunda vez para arrebatar aqueles que creem nele e estiverem em santidade. Ele aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. A salvação tem 3 estágios. Ela começa quando você se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus como seu substituto na cruz. Aceita que Jesus morreu,
derramou todo o seu sangue para pagar o preço do seu pecado. Então você é perdoado. Aí é que começou a salvação. Você nasceu de novo como filho de Deus. Como filho de Deus. O Espírito Santo vem habitar em você. Vem morar em você. E o Espírito Santo vem morar em você para santificar a sua alma. Quando você se converteu a Jesus, o seu espírito foi revivificado. Já está santo. Mas a sua alma precisa ser santificada. Aí vem o Espírito Santo para santificar a sua alma e o seu corpo. Ele muda os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua vontade e a sua ação. Ele purifica a sua alma, fazendo que você pense, sinta e haja como Jesus Cristo pensou, sentiu e agiu quando esteve aqui. Então, esse processo de salvação da alma dura toda a sua vida. Durante toda a sua vida, o Espírito Santo vai te convencendo do pecado e vai te fortalecendo e te purificando, te fazendo mais e mais santo, mais e mais parecido com Jesus Cristo. Com Jesus Cristo, que tinha uma personalidade cheia de amor, de alegria, de paz, de paciência, de amabilidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão e de domínio próprio. E o Espírito Santo, Jesus Cristo, quer te fazer manso e humilde como Ele, e produzir o seu fruto precioso, fazer que você seja mais e mais parecido com Cristo Jesus. Esse é o processo de santificação, a salvação da alma. E finalmente, no final, quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, o processo total da salvação se completará, e nós receberemos um corpo glorificado como o de Jesus Cristo. Um corpo eterno, perfeito, que nunca vai envelhecer, nunca vai ficar doente, um corpo maravilhoso, celestial como o de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus por tão grande salvação. Obrigado, Jesus.